Os maiores estados e municípios brasileiros vão ver suas despesas com aposentadoria subir. Em média, mais ou menos 20% das receitas para 28%, vai de 20% para 28%. Isso na próxima década. Esse aumento será provocado apenas pelo aumento do número de aposentados. O cálculo é do Tribunal de Contas da União, com base em dados obtidos numa auditoria realizada em conjunto com os tribunais de contas das regiões nos 54 grandes planos de previdência de cidades e estados. De acordo com o TCU, no ano passado, os aposentados desses planos custaram 94 bilhões de reais. Mas com a entrada de novos aposentados nos próximos anos, esses planos vão ter que pagar 131,5 bilhões de reais em 2030, o que vai corresponder a 28% das receitas atuais. Pela estimativa do TCU, para que os estados possam manter os pagamentos que fazem atualmente, seria necessário que a receita crescesse 8% acima da inflação. No entanto, os estados já não estão conseguindo pagar e estão pedindo dinheiro ao governo federal para cobrir estas despesas. Bom, nosso comentarista está aqui, o Richard Rittenberg. Richard, boa noite, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. tudo bem? Richard, vamos dar uma chegada aqui no telão para a gente mostrar, tem várias coisas para você comentar. Vamos colocar primeiro, então, esse telão aqui falando a respeito de déficit da Previdência, né? Para o Richard comentar. Richard, qual é a avaliação que você faz dessa conta que está aí? Como é bom, né, ver esse gráfico difundido, né? A gente mostrou ele há muitos meses atrás, mostrando que se a gente pega o déficit que é gerado pelo sistema do INSS, que tem a tal da Previdência Urbana e Rural, você comparando com a dos servidores públicos e dos militares, você vê que elas quase se equivalem. Só que aí a gente tem que olhar outro dado, que é o quê? O INSS, ele atende mais de 30 milhões de beneficiários. Aqui. Esse pedaço. E esse pedaço aqui, que gera quase o mesmo déficit, atende pouco mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que é esse pedaço, ou não? Porque aqui já... Aqui... É isso, exatamente. Esse pedaço aqui, mais um milhão aqui. Isso. Aqui quanto? 30 milhões. 30 milhões. 30 milhões aqui, 1 milhão de pessoas. E esse aqui são as previdências do município, aquelas pequenas. Exatamente. Se a gente pegar esse pedaço aqui também e fizer outra conta, que é a tal resultado atuarial. O que é resultado atuarial? É que se a partir de hoje a gente tivesse que pagar todos os benefícios de hoje e os do futuro de uma vez só. Aqui geraria um rombo de 4 trilhões de reais. Trilhões de reais, ou seja, o equivalente à dívida bruta do governo. Então, aqui tem uma dívida bruta do governo só no rombo atuarial. Então, assim, é um problema muito grave, muito sério, só que na reforma da Previdência, a gente também tem que levar em conta outra coisa. Se a gente separa o INSS em urbana e rural, a Previdência dos Trabalhadores Urbanos, ela ficou superavitária de 2009 a 2015. Agora, em 2016, ela ficou deficitária, mas a grande parte do rombo aqui vem da Previdência Rural, que tem a parte assistencialista, etc. Aí a questão que as pessoas têm que se posicionar quando vier o texto da reforma da Previdência. Quem que vai pagar a conta? Será que vai ser proporcionalmente aos privilégios? Ou será que vai ser uniforme? Ou alguém vai ficar de fora? Vão criar mais um imposto, um tributo. Mais um tributo, ou alguém vai ficar de fora? Então, assim, é um problema gravíssimo essa parte dos inativos, principalmente do setor público, que a maioria dos estados, a gente vai ver depois, eles gastam quase que mais com os inativos do que com os ativos. Então, exatamente, quer dizer, esse pedaço aqui, dá para a gente mostrar, então, aí na nossa Matrox, para a gente, o Richard comentar, para a gente ter uma ideia, então, qual é o impacto que tem aquele pedaço? Qual é a explicação Esse gráfico aqui é o gráfico do Ministério da Fazenda, pegando todos os estados do país, e ele pega a evolução do crescimento real, ou seja, acima da inflação. Do que? Dos salários? Despesa com pessoal, tanto ativos e inativos, de 2009 a 2015. O que esse gráfico ele é importante? Para derrubar o argumento que alguns falam que o problema do Estado não foi um problema de excesso de gasto com pessoal. Se a gente vê aqui, o campeão que está liderando aqui... Então, pera um pouquinho. Esse fiozinho vermelho, o que é? É a mediana brasileira. A mediana brasileira, Isso. Mediana é como se você cortasse a amostra no meio. Ela é um pouco mais eficiente que a média. Então, vamos lá. Qual é o estado que está na ponta aí? Rio de Janeiro, que de 2009 a 2015 teve um aumento de 70% do gasto com o pessoal acima da inflação. Aí vem a minha pergunta. É coincidência a situação que eles estão? Foi por causa só das desonerações e da queda da arrecadação? Agora, pera um pouquinho.
Aqui você limpou o Rio de Janeiro. Aqui tem o verdinho e aqui tem o azulzinho. O que ele significa? O verdinho é o gasto com inativos. Com inativo, quer dizer, aposentado. Isso. E o azulzinho é o gasto com ativos. Ativo. Então tá. você vê que o Rio de Janeiro, o crescimento da despesa foi muito maior com os inativos do que com os próprios Quer dizer, ativos. o governo gasta mais para pagar os aposentados do Rio de Janeiro do que do pessoal que está trabalhando? Exatamente. Aí você tem depois, em segundo lugar, Santa Catarina, Roraima, Tocantins. Você vê que tem Minas Gerais, que está com problema acima da média também, Rio Grande do Sul. Agora, e aqui o Rondônia, que só tem azulzinho? Ele não paga aposentadoria? Não teve um aumento acima da inflação. Não teve aumento acima da inflação. Tá. Então, assim, esse é o primeiro argumento. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é qual o problema dos estados, afinal, por que eles tiveram esse problema? Má gestão. Porque esse aumento de pessoal, ele não é em áreas estratégicas, como educação, remunerando melhor os professores, ou áreas da saúde. Se a gente for ver o setor... É para enfiar o pessoal lá. Se a gente for ver o setor público brasileiro, já tem saído várias matérias sobre isso, não tem lógica alguma. Você tem, às vezes, serviços que não têm uma qualificação baixa com uma remuneração altíssima. E, às vezes, alguém que é muito bem qualificado tem uma remuneração baixa. Então, foge de qualquer Quer dizer, o lógica critério econômica. é político, não é um critério de... Não é um critério de econômico produtividade. e técnico. Nem não. de produtividade, nem técnico. Não. É por ser amigo do homem, salário maior. Não é amigo do homem. Exatamente. É isso. Longe disso. Então, você vê que os estados que tiveram o maior problema e estão enfrentando aí, não é por acaso, é questão de má gestão. E só para a gente citar, 60% da despesa do Rio de Janeiro é gasto com o pessoal. Será que não tem necessidade de investimento, incentivar Porque tudo que o Rio de Janeiro arrecada, 60% ele gasta com o pessoal. Isso. Sobra 40%. Exatamente. Para todas as outras despesas. Aí, por exemplo, a gente viu a matéria anterior que mostra bem os impactos no meio ambiente, da seca. Quem resolveria isso? Tecnologia. É um planejamento tecnológico. Você tem várias partes do planeta e países que já conseguem atuar em áreas muito secas e conseguem produzir. É verdade. Então, assim, o dinheiro... Quer dizer, solução tem. Solução tem, o dinheiro tem, falta uma boa gestão. Entendo. Bom, aí os governadores estão lá de Pires da Mão, o que vai acontecer? Quanto é que o Meirelles deu para eles agora? Mais 5? Mais 5 bilhões. Mais 5 bilhões de reais. Aí tem as contrapartidas, que na verdade... A gente tinha feito até uma pauta explicando as contrapartidas na renegociação das dívidas e elas tinham sido derrubadas na Câmara e agora que apertou a situação, elas voltam, né? Apoiar a reforma da Previdência, estabelecer um teto de gastos igual o governo federal vai ter, não poder reajustar nos próximos 2 anos, fazer um corte de 20% dos cargos comissionários e temporários. E outra informação que eu acho que as pessoas não conhecem, que eu acho que é muito válida, é que eu tive o cuidado de pegar os estados mais problemáticos, ver o tamanho do rombo que eles tinham, a dívida deles, e fui atrás da tal da dívida ativa. O que é a dívida ativa para as pessoas entenderem? É um dinheiro que já deveria ter entrado no cofre dos estados. As pessoas devem para o governo. Isso, e não pagaram. E não pagaram. Então, por exemplo, Rio de Janeiro tem 59 bilhões de reais de dívida ativa. Cacilda. Então, cobriria todo o rombo. Tem má gestão, mesmo com toda essa má gestão, se as pessoas que devem ao Estado tivessem pago... E quem é a maior dívida ativa? Quem é que tem mais para receber? É o Estado de São Paulo, que aí, olha, foi impressionante, assim, é muito maior que a própria dívida do Estado. A dívida do Estado é 231 bilhões, a dívida ativa do Estado de São Paulo, receber? 329 bilhões. É só Duas vezes? É só a pessoa entrar no site lá do governo do Estado de São Paulo, que eles têm até uma planilha que eles vão atualizando mês a mês. Então, por que essas cobranças também não são mais eficientes? Só que eu falo, mais uma vez, problema de gestão. Richard, senta um pouquinho lá, já já a gente volta a conversar aqui no nosso portal. Aqui conosco o nosso comentarista, o Richard Rittenberg. Richard, como é que você avalia o doutor Meirelles? Está indo bem, não está indo bem? Ele falou ontem lá com os governadores. Eu acho que tem alguns diagnósticos que são corretos, mas outros que deixam a desejar. Por exemplo, quando ele pede, empresas invistam mais. Só que ele esquece de olhar que as empresas mal têm o chamado capital de giro, né? Capital de giro é aquele capital que se renova todo mês para a empresa começar a funcionar. Porque você tem uma diferença do prazo de que você recebe dos seus clientes e você está pagando os seus fornecedores. Então, eu acho que esse tipo de preocupação microeconômico está faltando um pouco na agenda do Meirelles. Defender mais também a queda da taxa de juros, que não é uma queda na caneta, pelo contrário, é uma queda técnica. Quando é que o povo vai se reunir de novo? Vai se reunir semana que vem, Heródoto. Espero... Até quanto é que você está esperando que eles vão derrubar a taxa? Então,
A expectativa era cair 0,25, só que agora o mercado começa a precificar pessoas como eu, né, mais otimistas, que têm um pouco de esperança, que caia meio ponto percentual e ela vá para 13,5, né, que ela está 14 agora. Mas assim, 0,25 já é certeza. Aí agora a expectativa é assim, no 2017 eles vão ser obrigados de qualquer jeito a fazer um corte mais agressivo na taxa básica de juros. Mas assim, o Meireles, eu acho que ele tem que ter uma preocupação mais assim, mostrar o plano dele de uma forma mais clara. Assim. Tudo bem que ele já mostrou o teto dos gastos, a previdência, mas essas questões são muito importantes de olhar as empresas, os consumidores, né? Ninguém fala dos consumidores que eles estão lá endividados, sofrendo com as altas taxas de juros, ninguém fala dos mais de 12 milhões de desempregados, fica muito naquele debate técnico de número e não muito realista. Então, acho que falta isso um pouco, acho que no discurso do Meireles. Richard, obrigado mais uma vez pelas explicações. Até a próxima. Muito obrigado.